Alô, alô, opa, vocês não estavam escutando o que eu estava falando, né? Então, boa noite, gente. Voltou, boa noite, graça e paz. Tá ok. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela. Já oramos, né? Eu orei no mudo aí. Deus abençoe a todos aí. E uma boa noite. O Mica não está conseguindo ficar na aula, hein, tadinho? Mica, se tiver difícil pelo Zoom, entra pelo Face. Eu prefiro você pelo Zoom. Apresentações do começo. Vamos lá. Esse é o livro que nós vamos estudar essa noite, que você já adquiriu. Tá? Evangelizar, né? Nós vamos falar de evangelismo, né? Então, hoje, nós vamos trabalhar fundamentos bíblicos da evangelização. Tá? O livro está em 4 tópicos fundamentais, né? Ele vai trabalhar fundamentos bíblicos, alvo da evangelização, quem é o alvo da evangelização, a excelência na comunicação da mensagem evangelística, né? E a prática evangelística da semeadura abundante, colherá, né? Então, é uma preocupação das Assembleias de Deus, né, com seus servos, né, sobre evangelização. Aqui é o IBAD, né, a grade, né, então, faltando pouco aí para alguns aqui, a gente já vai ter turmas formadas, né, em nome de Jesus. A nossa matéria, né, toda a grade curricular está aqui, tá? O que você vai estudar aí durante 3 anos conosco é um estudo gostoso, tá? Você pode fazer isso de praxes. Aqui está o preço, ok? Então, se você tem vontade de se juntar ao ministério, vontade de fazer um seminário, né? Vontade de fazer teologia livre, é um médio livre, tá? Para todas as denominações, ok? É lógico que o curso ele tem um cunho pentecostal, tá? Ele é das Assembleias de Deus, mas é livre, tá bom? Então você pode fazer. Tá aqui o preço. A duração do curso corrido, mas dá 3 anos, tá? Não vira 2 anos, né? Ele dá quase 3 anos, né? Na verdade, por causa das férias, isso tem que estar parado, né? Então, esse é o Instituto Bíblico, tá? Desde 1958, simplesmente aí 63 anos aí de experiência, ok? Nós estamos situados em Pindamonhangaba, mas hoje nós temos núcleo no mundo todo, tá ok? Tá aí o prédio de vista aérea, plana, e aí as pessoas perguntam, mas é aprovado pelo MEC? Ó, ASTE, Associação de Seminários Teológicos, e a ETEL, são autoridades no seminário teológico, irmãos, são autoridades e aceito na sua igreja, né? Então, a sua igreja que aceita esse curso, né? Em muitas igrejas, principalmente nas Assembleias de Deus, é justamente para nomear, né, ministros, né, para suas igrejas. Esse curso vai atender à necessidade, tá bom? Isso aí, boa noite, Mica. Deus abençoe a sua presença aí, ok? Então, fique tranquilo, tá? A nossa experiência e o tempo que o IBAD existe, ok? Então, o evangelismo foi escrito pelo Emerson Carvalheiro. Quem já nos acompanha sabe muito bem, né? Quem faz a aula conosco sabe muito bem que o Emerson é que dá quase todas as aulas do IBAD lá em Pindamonhangaba. Tá? O pastor Emerson Carvalheiro, ele é coordenador, professor da FABAD, é formado em teologia pelo Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. IBAD graduou-se em psicologia com especialização em terapia cognitivo-comportamental
e atualmente é mestrado em desenvolvimento humano. Ele tem se dedicado a sua vida ao ministério pastoral e do ensino da palavra. É autor de outros livros da grade do curso de teologia, tá bom? Então, é uma autoridade, é um livro aí que eu falo, né? Os nossos livros são escritos por mestres e doutores, tá? Então, é isso que você precisa entender, ok? Então, o nosso livro está, como ele está dividido sempre, tá? Em quatro unidades, tá? Então, eu li lá no livro as unidades, tais, e cada unidade está subdividida em 5 capítulos, que é a partir do tema central. E tratará de diversos assuntos, tá? Então, a unidade 2 contempla 4 capítulos e tratará sobre o homem e suas características físicas e emocionais, ok? Então, vamos avançando, tá? Hoje a gente tem muita coisa para se falar, né? Então, o que nós vamos falar hoje? O que a gente pretende trabalhar? Hoje nós temos 5 tópicos aqui, né? E vamos trabalhar a evangelização, porque ela é tão necessária, né? E essa é uma pergunta, por que as igrejas têm abandonado a evangelização, né? Na verdade, nós estamos vivendo igrejas de movimento, né? Então, Jesus Cristo, a grande boa nova, né? Jesus Cristo é a grande boa nova. A gente vai falar do poder do Espírito Santo e a capacitação para testemunhar. Né? A igreja primitiva é a obra da evangelização. E dos apóstolos, a tarefa inacabada. Nós vamos tratar alguns pontos doutrinários aqui, né? Nós vamos passar por alguns pontos doutrinários, muito importante para poder ressaltar, tá? E esse é o nosso trabalho aqui na unidade 1, né? A base e o fundamento bíblico. O que é o fundamento? Aquilo que você não vê, né? Que você não entende. O IBAD vai trabalhar aquilo que você não entende, muitas vezes você não pratica porque você não entendeu, tá? Então, essa é a nossa intenção essa noite, tá? Então, nós vamos aqui começar, tá? Vamos sentir a disciplina que será estudada para despertar a igreja à consciência. Você que faz o IBAD, você que tem que levar essa consciência da tão grande salvação, da tão grande importância e, ao mesmo tempo, a tão grande responsabilidade de cumprir o ID, né? O ID de Cristo lá, que está nos evangelhos, ID, pregai o evangelho, né? Anunciando a todas as nações, né? Fazendo discípulos, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aí, anunciando ao pecador que o tempo do arrependimento e a remissão de pecados já está à porta, já é chegado, o reino de Deus já está aqui e já está fazendo nova todas as coisas, né? É isso que nós precisamos entender e colocar firme, né, na nossa igreja, na nossa vida, no nosso ministério, ok? Então, vamos definir o que aprenderemos essa noite, né, nesta matéria, e você precisa entender. Em evangelismo, né, aprenderemos o que é ganhar almas de forma eficaz, conhecendo princípios norteadores para a evangelização. Alguém é evangelista aqui? Alguém já fez parte do evangelismo? Você já trabalhou com o evangelismo direto? Né? Essa é a minha pergunta. Coloca aí no chat e responde, pode falar. Você já trabalhou com evangelismo direto? Você sabe o que é trabalhar? Então, é isso que nós precisamos entender o que é o evangelismo, tá bom? Os fundamentos do evangelismo. Sem muita demora, vamos prosseguir aqui. Alguém quiser falar alguma coisa, pode ir. Aqui só repetindo, né, a evangelização, porque ela é tão necessária, né? Evangelização, porque ela é tão necessária. O capítulo 2 é Jesus Cristo, a grande boas novas. E 3, o poder do Espírito Santo e a capacitação de testemunhar. Isso aqui é importante.
Isso daqui, ó, guarda essa palavra, testemunhar. Tá? Eu vou bater muito na tecla do testemunho. A igreja primitiva é a obra da evangelização. Tá? Quem? Então, base que sustentam todo o trabalho da evangelização estão postas hoje sobre as escrituras sagradas. Não é eu que mandei evangelizar, né? Não surgiu da nossa cabeça, nós temos que espalhar o evangelho. É da Bíblia, da palavra de Deus, tá? Está colocado aqui, irmão, aqui, ó, nas escrituras. Se você tem sua Bíblia, o ponto de pregar o evangelho, de falar, de anunciar as boas novas, está aqui. O próprio Jesus, ele dá exemplo dentro das escrituras. Ele mostra o que é o evangelho e ele deixa exemplo, porque Jesus, além dele falar, dele ensinar, o que ele faz? Ele ensina, por exemplo, ele faz para mostrar para você por que deve fazer. Toda vez que você for confrontado em ações, dá uma olhada se Jesus fez, tá? Então, isso é muito importante, porque Jesus nos ensina com a sua maneira de viver, com a sua maneira de ser. E é isso que requer de nós, os seus discípulos, entendeu? Entender que nós precisamos fazer, né, na sua maneira. Então, evangelização, gente, vem do grego, evangelizo. É o ato do quê? De evangelizar, né? Tornar conhecida uma boa notícia. Assim remete-se ao evangelho, que é evangelion, né? Que no grego significa boas novas. É isso que nós precisamos entender. Tratar essa dinâmica das ações e intenções e planejamentos e estratégias que favorecerão a pregação da maior mensagem de todos os tempos, né? É o evangelho que faz a mudança de vida, né? Sem o evangelho não há mudança de vida, né? É impossível as pessoas realmente se libertará. Por isso que a Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. E aonde o homem caiu? Aonde o homem caiu, né? A evangelização, ela começou com um propósito desde a queda, né? A evangelização, ela começou, né? Às vezes as pessoas erram em falar que no Antigo Testamento não havia graça, né? A graça foi providenciada lá, já havia graça, né? No Novo Testamento, a única diferença é que superabundou a graça, né? É isso que vocês precisam entender. Então, é desde a queda do homem, né? Então, esse princípio da evangelização, ela já vem desde a queda do homem. Deus estabeleceu um pacto, né? Um plano de redenção desde o jardim, tá? Então, a mensagem de salvação foi proferida. Aqui, Gênesis 3,15 é o proto-evangelho, ok? É o evangelho onde nós somos temos uma promessa. É no proto-evangelho que surge essa promessa, né, que viria, né, o nosso Senhor e Salvador. Então, eu vou abrir aqui a Bíblia. Eu não deixei aberto, né? Vou ter que abrir. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Aí já compartilho a tela com vocês. Pegue lápis, papel, caneta na mão. A paz, Tamira. Deus abençoe a sua presença aí, né, conosco. Abra a sua Bíblia aí. Se tiver que anotar, anote. Hoje a aula é profunda. A Tamira é evangelista aí, ó. Eita, Mira, hoje nós vamos falar justamente de evangelismo, né? Eu acho que você já estava sonhando com essa aula. Vai esperando. Então vamos lá em Gênesis 3, né? Capítulo 3.
o relato da queda, né? O relato da queda. Eu vou compartilhar minha tela. Hoje a gente começa esse novo livro, grande expectativa, né? Para que a gente aprenda, entenda a real importância. E você, Tamira, como, do evangelismo lá, você tem que incentivar a sua igreja a levar. Por que levar, né? Essa ideia. Então, ela começou desde a queda do homem. Né? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela pergunta à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente. Podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse que não comam o fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nela. Do contrário, vocês morrerão. Né? A serpente astuta, né? Aí ela disse à serpente à mulher, certamente não morrerão. Não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão. Olha, conhecedores do bem e do mal. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E quando viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável, né? Ó, nós somos seres desejáveis. E no jardim não era tão inocente, ó. Tá aqui, ó. Não era tão, eles eram o Zé da Lua lá, né? Eles tinham desejos, né? Como nós, né? Porque Deus não fez robôs, né? Fez seres desejáveis. Ela olhou, ela sentiu vontade, ela viu que era atraente, o fruto era bonito, né? E era desejável, né? Era agradável, parecia agradável ao paladar. Então, era uma baita fruta bonita, né? Então, além disso, desejável para dela se obter discernimento, né? Olha, então, quer dizer, não é, a gente fala assim que é o período da inocência, né? Não é tão inocente, não tinha muita inocência aqui, não. Tomou do seu fruto, né? Comeu e o deu ao seu marido. Olha só, que comeu também, né? E os olhos dos dois se abriram, né? E perceberam que estava nus. Olha só, ok? Aí, aquele momento que eles estavam lá, né? Para eles foi um momento de vergonha. Por quê? Porque o que aconteceu? Eles agora eles estão conhecendo, né? Toda a maldade, o pecado, né? O que o pecado causou, né? E é isso que a gente precisa entender, né? Porque a gente se esquece que é o pecado, né? A gente hoje não somos tão inocentes, nós vemos pelas crianças hoje, né? Elas sabem Zé da Lua. Ah, você dá risada, Mica. Zé da Lua, Não tinha um personagem na TV que era o da Lua, né? Da Lua, que fazia uma novela aí, né? Uma novela há muito tempo, é muito antiga. Olha eu revelando minha idade aí. Né? Então, por isso que eu falei Zé da Lua. Aí os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, né? Foi o pecado. No original, irmãos, fala que eles ficaram serpenteados pela presença do mal. Por quê? A serpente, aqui está falando da serpente, justamente porque no mundo antigo, no mundo deles aí, no mundo bíblico, a serpente era o símbolo da presença do mal, tá? E aí falar que é o momento que eles comeram do fruto, tá? Que eles comeram do fruto, eles ficaram serpenteados, ok? Eles ficaram malvados, ok? Né? Por isso que nós somos essa pessoa, depois da queda, que o apóstolo Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer, não faço, né? Mas o mal que eu não queria fazer, eu já fiz. Justamente isso, irmão. Sabe por quê? Porque é tão difícil viver a dois, é tão difícil viver em sociedade,
é tão difícil viver as relações porque as pessoas, todo mundo está serpenteadas, estão repleto da maldade, porque caiu. A queda do homem atingiu a todos. Né? Por isso que a Bíblia vai falar, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por isso que você precisa ficar na presença de Deus. Né? Mas mesmo assim, não há nada. Por isso que a salvação ela é um presente lindo, né? E nós vamos entrar nisso, e é isso que você precisa entender, né? Então, todo ser humano. Então, aquilo que o ser humano faz e aquilo que você luta, você não tem que se sentir, você tem que se sentir forte para vencer na força de Deus, no poder do Espírito Santo, né? E eles caíram. E vê só, né? Que eles perceberam que eles estavam nus, então juntaram já folhas para se cobrir. Acabou aquela percepção que eles tinham do corpo deles, né? Eles perceberam que mudou alguma coisa neles. Né? Eles perceberam que aquele estado que eles andavam nu lá, que não tinha maldade, agora passa a ter. Agora é perigoso andar sem roupa, entendeu? Tudo mudou. A queda não só mudou no homem, mudou no ar, mudou na terra, mudou na atmosfera, mudou em tudo. A queda do homem aconteceu uma catástrofe mundial, né? Uma catástrofe terrena, abalou os céus e a terra, ok? É isso que vocês precisam entender, tá? E aí, ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Deus entre as árvores do jardim. Olha, eles se esconderam de Deus. Sabe quando seu filho, quando seu sobrinho, quando aquela criança da sua amiga apronta alguma coisa, ela se esconde, ela fica com vergonha? Foi mais ou menos isso que Adão e Eva fez, sabe? Eles ficaram com vergonha da presença de Deus. Olha, o homem que se afastou de Deus, né? Eles se esconderam da presença de Deus. E é assim hoje, irmãos. Pode ver que quando alguém apronta muito numa igreja, eles somem da presença dos irmãos. A vergonha, é o medo, é o mal. Então, é isso que vocês precisam entender, tá? Isso daí é do homem, a vergonha, porque a maldade, né? Às vezes ele não quer fazer, ele acaba fazendo, né? Porque nós, hoje, né? A nossa justiça é como trapo de imundícia diante de Deus, né? Então, nós não temos nada de bom, né? É difícil para você entender isso, né? Nós somos seres humanos caídos. E por isso que nós falamos da graça, né? Porque a graça é isso, é a salvação, é Deus vindo ao encontro de você. Você não achou Deus, não tem como você achar Deus. Deus que te achou, ele que foi lá, se entregou e morreu por mim, por você. Então, a salvação é um grande presente, por isso que nós precisamos anunciar, né? Anunciar. A salvação é um grande presente, né? Então, mas o Senhor Deus chamou o homem, ó, até no dia da queda, Deus vai atrás do homem, né? O homem se esconde e aí Deus fala: onde está você? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo. Porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Olha a pergunta de Deus. Hã? Porque Deus faz isso comigo e com você. Como que você sabe que você pecou? Como que você sabe que, né? Ah, Deus, eu desobedeci seu mandamento. Né? Deus quer que a gente seja sincero, né? Eu comi da árvore lá do que não podia, né? Deus quer que você seja sincero. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da qual o proibi de comer? Aí disse o homem: foi sim. E aí já começa o caos, né? Que aí agora, né? A gente
já começa a ser ingrato, né? A natureza caída, ela é ingrata. Ó, Senhor, tá vendo? Eu não assumo mais as minhas responsabilidades, eu sou irresponsável, né? Por isso que eu falo, né? Essa discussão de calvinismo e arminiano, né? Os calvinistas têm um pouco um entendimento, né? Mas eu acho, né, que a gente é irresponsável, mesmo na nossa salvação, a gente continua sendo responsável, né? Armínio ele falava assim, né, que nós somos responsáveis, né, pela salvação, em aceitar realmente, né, pegar o presente e abrir, né? Não há nada que a gente possa fazer, só receber o presente, né? É isso que Armínio fala. Só que ele fala que a gente é responsável. Não, a gente, mesmo recebendo o presente, a gente é irresponsável, tá? Aí ele já disse, oh, foi a mulher que me desse por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. E o Senhor perguntou então à mulher, que foi o que você fez? E aí respondeu a mulher, a serpente me enganou, eu comi. Ela não venceu, né, a tentação, né? O que é o grande poder do inimigo é isso, é te tentar, irmão, é te tentar, né? É colocar diante agora dos seus desejos, né? Do seu óleo, por isso que eu estou falando. Eles não eram tão inocentes no jardim da inocência, né? Eles estavam num jardim perfeito da inocência, mas eles tinham desejo, eles tinham vontade, né? Eles viam, eles sentiam, né? Quem disse que não? Mas diferente, né? Porque eles tinham um corpo glorificado. E é esse corpo que eles perderam no jardim que nós vamos receber, né? Quando chegar aquele nosso dia diante do Senhor, né? Nós ressuscitarmos, né? No novo corpo, ok? Alguma pergunta? Posso continuar? Então vamos voltar lá. Então é isso aí. Porque o evangelho nasce essa ideia da salvação, né? Está aqui. Deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar lá no texto 15, que é o importante, né? Aqui, ó. Anota aí na sua Bíblia. Aqui é o proto-evangelho, né? Aqui é o primeiro evangelho e isso daqui vai ecoar, né? Em todas as páginas da Escritura. Por isso que a Escritura é um livro fantástico, né? Aqui é uma promessa. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e seu descendente, e dela este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, né? Entre a sua descendência. Aqui é o proto-evangelho, a promessa que haverá aquele que vai ferir a cabeça da serpente, né? Ferir o ponto do mal, ok? Então, aqui nasce a nossa promessa, e é aqui que Eva, quando ela tem seus filhos, né, ela pensa que ela já, dali, vai sair o que vai esmagar a cabeça da serpente, ok? Mas é só as sementes germinando, né? A árvore crescendo, né? Justamente para dar o bom fruto que é Jesus Cristo. Essa foi a grande missão, né, de Israel, trazer o esperado das nações, o Messias, né? Essa é a grande missão de Israel. Ok? Podemos continuar? Quem está aqui mais conosco? Vamos lá. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí no chat, Micael, aí, pastor Anderson, pastora Pri, Deus abençoe a vida de vocês plenamente. Cadê o Renzo, hein? Sentindo falta do Renzo. Renzo, dá um salve aí se você entrou. Tem mais gente aí com a gente. Põe aí no chat, se apresenta, né? Coloca aí a sua dúvida. Tem mais gente aí que eu não estou conseguindo visualizar aí. Você está assistindo da sua Smart TV, não aparece, ou de outro aparelho, do tablet, do seu computador, não aparece aqui para mim. Se você não escrever aqui para nós, tá bom? Coloca aí. Vamos voltar. Pegaram a visão aí?
Então, vamos lá. Então, é aqui, né, desde o início. E aí, há outros textos que falam, né, lá em Colossenses, Apocalipse, que desde a fundação do mundo, né, o cordeiro já havia sido imolado. Então, isso é muito importante para nós, porque Deus, no seu profundo conhecimento, na sua onisciência, na sua onipotência e na sua onipresença, ele já sabia que o homem iria pecar. Então, Deus não foi pego desprevenido, né? Deus já tinha providenciado com grandeza, sabendo que o homem iria falhar, né? Deixa eu entrei na tela, irmãos. Entrei na tela, tô lá na tela e não compartilhamos, acredita? Desculpa, perdão. Hoje eu tô todo atrapalhado, hein? É só ficar uns dias sem aula, aí eu me atrapalho tudo. Vai lá. Então tá aqui, né? Então é isso aí, Deus não foi pego, tá? Então é impossível pensar em evangelização, irmãos, enquanto assim, conjunto de estratégias e planejamentos para a ação, tá? Então, bem como em evangelismo, enquanto prática de alcance missionário. Se não compreendermos a magnitude, sabe, do propósito de Deus para o homem, né? Então, é isso que você precisa entender, né? Às vezes fazemos um planejamento, falamos de missionários, missionária, né? Mas se a gente não entender esse propósito, o propósito de Deus para o homem é a salvação do homem perdido, que todos estão caídos. Então, é isso que tem que pulsar em nossos corações para essa obra evangelística, né? Então, somente a palavra de Deus, ela tem o poder que ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E mais, né? E mais, o que Jesus falou? Que você é sal da terra, né? E luz do mundo, né? Então, quer dizer, aqui, né, no sentido assim, não é de dar sabor, né? Muitos pensam que é de dar sabor, não é de dar sabor. Você é de preservar, né? Preservar os princípios de Deus. A verdade é isso que Jesus está falando. Não era para dar sabor simplesmente, mas era de preservar também os princípios de Deus. Então, a Bíblia apresenta que a palavra de Deus é luz, tá, para o homem perdido, apresenta uma trajetória humana, né? Responde às mais angustiantes e inquietantes perguntas, né, que paira sobre a mente do homem, né? Isso daqui é uma convocação, né? Todo aquele que aceitar a Cristo, né? Ele tem um compromisso. Qual? Pregar, né? Pregar por Cristo, né? Você vai até os confins da terra, né? Isso, é uma vida de serviço, né? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Anota aí, se você não sabe. Porque às vezes eu vejo muita gente que vai no culto dos propósitos, ele sai com o propósito para comprar carro, ele sai com o propósito de arrumar uma namorada, a varoa que vai lá vai para arrumar um marido, né? Sai com propósito. Mas qual é o propósito de Deus para a sua vida? Não é isso. Isso as demais coisas serão acrescentadas. O propósito de Deus para a sua vida é que você faça o nome dele conhecido, que você seja santo, que você leve o nome dele, né, para toda a humanidade, que faça ele conhecido. É isso que é o maior propósito, né, para a sua vida, né? Então, a Bíblia, ela defende, né, que Deus é o Criador. Por isso que nós, né, falamos que somos cristãos, nós não falamos que somos evolucionistas, tá? Por quê? Porque você pode encontrar pessoas do evolucionismo que acreditam até em Deus, tá? Mas não acredita como que você acredita, tá bom?
Então, quando eu falo que eu sou criacionista, eu acredito que Deus é o criador de todas as coisas, né? Que é lá a palavra de Gênesis 1, né? Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, né? Então, Deus é criador, e aí Deus é o nosso pai, o ser humano ele veio de Deus, né? Aquela pergunta, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? No criacionismo, nós cremos que veio a galinha primeiro, né? Não veio o ovo. Então, é essa pergunta que você está respondendo quando você fala que é criacionista. Anota aí, tá? Depois, porque alguém pode fazer essa brincadeira aí, você falar que veio o ovo, né? Não, veio a galinha, tá? Porque você não veio de uma ameba, tá? Que nem falam lá, né? Você não veio, que virou peixe, que depois foi evoluindo, e aquela baboseira toda, né? E esse é o ponto teológico aí, né? Eu gosto muito quando os criacionistas começam a falar essas coisas, né? De criacionismo, né? Eu falo, então não se preocupa com a guerra, né? Conforme for explodindo, vai sair mais soldados, vai sair mais armas, vai sair mais, né? Não se preocupa com a guerra, né? Não se preocupa, né? Não se preocupa com as inundações, né? Então, né? O povo doido, né? Isso aí é que nem falar o caminhão da Quaker sai lá de Extrema, de Minas Gerais, está vindo para São Paulo, sofre um acidente, né? Conforme ele bate, né? Ele bate e pega fogo, sai um bolo pronto. Como você acredita nisso? Né? Dentro do caminhão, as massas vão se misturar, se bater, né? E a hora que pegar fogo, vai assar um bolo lá e sai pronto. Isso que é o evolucionismo, né? Mas não acontece assim na prática, né? E tem gente que acredita mais no evolucionismo do que no criacionismo. Né, Mike? Né, Mica? Cadê o seu... Quem foi seu tataravô macaco? Né? Quem foi lá? Né? Eu até pergunto, você sabe de onde você veio, então? Qual foi a sua origem? De um chimpanzé? De um urucutango? Né? Essa é a pergunta, né? Então, para nós, Deus ele é o criador de tudo que há. Inclui-se nesta criação, evidentemente, e ele é o criador do homem, né? E mesmo assim, ele sendo criador, ele não nos abandonou, ele está conosco, né? É ele que veio atrás de nós. E mais interessante ainda, muito mais importante, né? Porque você, no evangelismo, você vai se deparar. Mas como que eu sei que Deus me quer? Porque ele está tão longe, né? Não. Deus, ele se relaciona com cada um, ele quer um relacionamento íntimo e sincero, né? Tem evolucionista que acredita em Deus, mas para eles ele está longe, ele largou aqui, ele criou, tudo bonito, mas ele não tem ação, né? E o que a teologia responde? Né? Como que a teologia responde? Que Deus é um espírito pessoal, né? Ele é uma pessoa, né? A Bíblia mostra que Deus tem ciúmes de nós, né? A Bíblia mostra que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, né? Que ele chora, né? Por nós, né? Ele mostra que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todos que nele crê não pereçam, tenham a vida eterna, né? E aí a pergunta, né? Essa Bíblia aqui, né? Eu só sei que Deus me ama porque ele veio atrás de mim, ele se revelou, né? Eu não teria capacidade nenhuma de saber que Deus me ama se ele não tivesse vindo e se revelado, porque eu não tenho condições de ver Deus, ninguém tem condições de ver Deus. Se a gente só sabe que ele existe porque ele quis se revelar por amor a nós. É isso. Faz sentido para você? Então, Deus sempre tem um propósito perfeito. Os planos de Deus não se frustram diante de qualquer coisa. Deus
tem todas as coisas perfeitas, tá? Então, o propósito de Deus é perfeito para todas as coisas, portanto, não é de se admirar que o homem seja a coroa de toda a criação. Você é o projeto, né? Humano, né? Você foi feito em detalhes, né? Rico em inteligência, dotado da capacidade de ver, falar, sentir, pensar, de desejos, né? E Deus fez assim. Ele queria que você fosse assim, mesmo você caindo, entendeu? Então, mesmo ele sabendo que você poderia errar, né? Mas Deus te fez assim. Você é a coroa da criação, né? E o ser humano é o ser mais notável da criação. Faz sentido para você? Por isso que é importante a salvação. E não só sua, para todos, né? Então, a queda foi o mais trágico, né, dos acontecimentos no homem, né? Então, a queda foi um caos para o homem, né? A queda foi algo trágico para a raça humana. O pecado não é um mero detalhe, né? O acidente assimilado pelo ser humano na existência, tá? Embora, né, o que é pecar? É errar o alvo, tá? Então, ele trouxe consequências funestas para a humanidade, né? Entrou um dos maiores algoz nosso, que é a morte, tá? Então, a sua entrada no mundo foi sinônimo de rebeldia, desobediência e engano. Mas, mesmo assim, Deus enviou, né, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ok? Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí, meu irmão. Pode colocar aí. Vai. Então, a gente pode ver aqui, né? Simplesmente deixar o lugar de antes, né? O homem foi expulso do jardim, ok? Ele entrou em conflito, né, com toda a natureza. Hoje o homem está em conflito. Tudo isso que nós sofremos, irmãos, tudo isso que a humanidade tem passado, né? Justamente o conflito que nós temos hoje diante da natureza, da terra, de tudo que caiu. Boa noite, Marcelo Estênio! Grande. Então, isso. Ser expulso do paraíso tem uma conotação muito ampla, né? Porque às vezes a gente bate na tecla, né? O pecado do homem, que é o homem caído, né? Mas toda a natureza está caída, toda, né? E Romanos vai falar isso, tá? Então, os prejuízos decorrentes à queda são perceptíveis. Logo, assim, nos próximos capítulos ali de Gênesis, né? Quem está participando da CLBB sabe que nós estamos lendo Gênesis, né? Estamos passando pelo Gênesis. E aí a gente olha, né? O texto sagrado, né? E a gente vê que isso daí se estendeu para todas as gerações, né? É algo que está em todas as gerações. E a gente vê aqui, Romanos 3,10, o que as escrituras deixa registrado, algo que a gente precisa entender profundamente. Olha só, olha o que o texto fala. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há, irmão, não há nenhum justo. Às vezes a gente, né, bate. Outro dia eu estava falando com um pastor e ele começou assim a falar como se ele fosse o queridinho de Deus, né? Eu abro a Bíblia e falo, né, ele justificando a sua prosperidade. Irmãos, cuidado, 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 porque não há um justo sequer. Nós somos justificados, ainda mesmo dentro da igreja. Nós somos justificados pelo sangue. Foi a expiação do sangue. E é muito legal, né? Porque os mandamentos no tabernáculo, né? no lugar do Santo dos Santos, né? Onde
o sacerdote entrava lá para oferecer o sacrifício, o pecado pela nação, espiar o sangue, né? Que ele ia lá e fazia assim com a mão, né? E jogava o sangue. Sabe o que tinha naquela tampa do propiciário, né? Onde ele fazia assim a expiação e ele fazia assim para dentro da arca? Estavam os mandamentos. Era justamente porque às vezes nós, dentro da igreja, eu já vi muitos ensinamentos, né? Os rabinos de plantão aí, né? Eu já vi muito ensinamento que fala assim, não precisa se preocupar com os mandamentos. Não, os mandamentos são importantes, são relevantes. Não importa se sua igreja é do pacto ou da dispensação, né? Se você é arminiano ou calvinista, não importa. É a mesma relevância. Os mandamentos são importantes. Por quê? Ele salva? Não, não salva. Mas ele aponta que nós somos falhos e pecadores. Né? Então, a desobediência de Adão e Eva repercutiu negativamente sobre eles, sobre a natureza, sobre toda a raça humana, sobre todo o mundo, sobre o céu, sobre o mar, toda a profundeza dessa terra, né? Entrou a morte física e espiritual, né? Ela entra completa, entra a morte física e espiritual. Porque o que é o pecado? O pecado, o próprio livro de Romanos fala, ele faz a separação de você e Deus, né? Então entra a sentença, a condenação divina sobre a humanidade, houve a deformidade do caráter humano, né? Passam a integrar a realidade, né? E está aí alguns textos, né? Como Romanos 1:8, Romanos 5:12, né? Vamos ler Romanos 1:8 aqui, ó. Romanos 1:8. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante a Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm, né? Olha só, por isso a necessidade do anúncio, a necessidade do evangelismo é humano, é um resgate, né? E nós temos essa missão, né, de salvação. Foi dado a você essa missão de salvação. Nós somos chamados para chamar, né? O apóstolo Paulo ele vai falar lá em Filipenses, né? Da mesma forma que eu fui alcançado, eu vou alcançar. É isso que você precisa entender, irmão. É isso que nós precisamos colocar no nosso coração urgente, né? Nesse mundo, né? De um evangelho que já não é mais o mesmo evangelho que eu e você aprendeu, tá? Então vamos lá em Romanos, capítulo 5, verso 12. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, ok? Diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, né? Então, isso. Você é a semente. Como que entrou por um só homem, alcançou nós todos, né? Porque somos a semente desse homem, dessa humanidade, né? Dessa pessoa, né? Dessa persona, né? Adão e Eva, né? Não é à toa que Eva e Adão é considerados os pais da humanidade, ok? Dessa semente. Vamos lá. A promessa de salvação, ela está onde? Em Cristo, né? Então, a graça de Deus é imensurável, o seu amor não tem limites, o Criador fez todas as coisas, especialmente o homem, para desfrutar de intimidade e comunhão com ele. Então, quem veio atrás de você, quem se entregou por você, a missão resgate foi Deus que fez, né? Há muitos aí que brincam, né? Eu encontrei Deus, né? Eu encontrei Deus. Não. Você não tem condições de brincar de esconde-esconde e achar Deus, né? É Deus que te encontrou, né? Nesse significado, né? Muitos achando que encontraram Deus. Quando eu encontrei Deus. Não. Ninguém encontra Deus. É Deus que quis se revelar. Você só encontrou porque Ele quer se revelar a você. Nós não temos condições nenhuma. E como que essa condição ela é feita? Através da pregação do Evangelho. É o Evangelho, né?
pregando o evangelho no poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e da justiça. Por isso, meu irmão, que você tem que ser cheio do Espírito Santo, tá? E nós vamos continuar falando aqui, ó. Segura aí que eu vou... Talvez você nem concorde, né? Mas é o que a Escritura diz, tá? A queda significou uma profunda quê? Ruptura, né? É uma ruptura. Um Deus e tudo que há nessa natureza. Havia uma harmonia entre os animais, havia, no jardim, irmãos, havia uma harmonia. Tudo funcionava perfeitamente. Os animais não eram ferozes, entendeu? É isso que você precisa entender. E essa relação, houve uma ruptura e houve terríveis consequências. No entanto, a misericórdia, ela se manifestou diante de um projeto original, não fora descartado nem inutilizado, né? Então, Deus já tinha esse projeto antes da fundação do mundo. Ele sabia quem era eu e você. Então, esse pacto estabelecido pelo Senhor não seria violado, né, mesmo após muitos anos. Seu propósito se cumpriria através de uma moça chamada Maria, né, e de seu marido José, né? Então, não haverá maior ou melhor notícia do que esta. Jesus Cristo veio ao mundo para salvá-lo dos seus pecados. Essa é a mensagem que deve, né? Essa é a missão da igreja. A igreja é essa embaixada, né? De levar proteção, de levar um anúncio, né? Essa é a ideia da igreja. A igreja de levar realmente o anúncio de proteção. Mais ou menos como as embaixadas de outros países. Hoje a gente, acho que no período da tarde, né, recebemos a notícia que os Estados Unidos enviou a mensagem lá para a embaixada lá na Rússia, né, pedindo para os cidadãos, os norte-americanos saírem da Rússia, voltarem, né? Então, e nós, a igreja, é isso, né? Nós enviamos a todos aqueles que estão perdidos, né? Nós enviamos a notícia, a embaixada do reino dos céus está aqui, é você, a igreja. É por isso que nós fazemos parte dessa grande boa nova, né? Jesus Cristo, né? Esse é o anúncio. Ele nasceu, ele morreu no seu lugar, ele se fez expiação. Hoje não há nada que você faça para salvação. Você tem que aceitar esse presente, Cristo, né? O que ele fez por mim e por você. Por isso que João registra bem, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, amados, a vida eterna, né? Então, vocês veem que é uma aula extensa, comprida, e a gente está tentando ir num ritmo, né? A evangelista Tamira tem algo a declarar aí? Tamira, Micael, alguém quer falar alguma coisa? Não, tá dando para entender. Está entendendo direitinho? Tá. Então Tô. é isso aí. Oi, pode falar, meu querido Mica. Mandou no chat aqui, né? Deixa eu ver aqui. Mica. Tranquilo, varão. Amém, glória a Deus, né? Que vocês fiquem ligados. Então, isso, o ir, o pregar o evangelho, é um ato. Né? Jesus começou lá em Mateus capítulo 4, lá no verso 27. Né? Ele mostra, né? Ele deixou, depois que ele chamou os discípulos, né? Ele começou lá a ensinar, curar e proclamar, e pregar. Né? Esse é o id. Jesus fez isso, né? Ele mostrou em sua vida, ele glorificou o Pai na sua maneira de viver e glorificou o Pai na sua maneira de morrer. E nós somos cópias de Jesus, né? Eu gosto muito do Jesus copy, né? Porque você é uma cópia de Jesus. E é isso que você tem que fazer, né? É cumprir esse id aqui, né? Fazer isso aqui, tá? Esse é o seu propósito, cumprir esse id, de fazer discípulos, né? De pegar, de gerar
uma maneira, né, filhos, né, de levar eles para essa boa notícia, ok? É isso que você precisa entender, tá? Então, vamos... Então, evangelizar é tornar conhecida a divindade de Jesus Cristo, né? É tornar conhecida a boa vontade de Deus, né? Qual é a boa vontade de Deus? Se eu te perguntasse aqui, qual é a boa vontade de Deus para a sua vida? O que você responderia? Parou para pensar? Né? Então, qual é a boa vontade? Se você quer saber qual é a boa vontade, é só pegar os 10 mandamentos. É aquela vontade. Os 10 mandamentos, nada mais, nada menos, é o resumo, né, dos preceitos judaicos, né, os 613 preceitos. É o resumo, os 10 mandamentos. E aí, né, Jesus, no Novo Testamento, eu estudando, né, aí na semana, eu descobri que eles já dialogavam em um resumo dos 10 mandamentos. Né? Chamar, né? E o outro rabino lá, que é o vô de Gamaliel, né? Eu acho que é Eliel, esqueci o nome, mas daqui a pouco vem. Né? Chamar os rabinos mais importantes da época de Jesus já discutiam, tentavam resumir, né? E Jesus resumiu bem, falou: amar o seu Deus de todo o seu coração, né? E amar o próximo, né? Como eu amei a igreja. Pronto, profundo, né? Amar o próximo como eu amei a igreja. Né? Amar como a si mesmo, né? Daquilo que você é um negócio assim muito empático, né? Jesus está colocando algo muito profundo, né? Nas nossas vidas, né? É o resumo do mandamento, né? E muitas vezes nós caímos nessa cilada e negligenciamos a perfeita e boa vontade de Deus para nossas vidas, né? E é isso que você precisa entender, que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. O Jesus Deus é amplamente percebido ao longo da Bíblia Sagrada. Ele é o verbo, né? Ele é a própria palavra, né? Por isso que no céu não vai haver mais pregadores, né? Porque nós vamos estar diante do verbo vivo, do verbo da vida, da palavra viva, ok? É por isso que você escuta tanto, né? Que lá você vai louvar, né? Então, Jesus Cristo se fez carne, ele desceu, né? Ele encarnou, para mostrar, né, a grande demonstração do amor de Deus, né? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o ministério da encarnação, né? Deus exige no ministério da encarnação, que é interessante porque eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas é muito interessante a gente prestar atenção, né? Que não há evangelização sem essa notícia maravilhosa, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo desceu do céu e veio habitar entre nós, né? Que vai ser a nossa mensagem da Páscoa, né? Vai ser a mensagem agora da Páscoa, né? A Páscoa em Cristo, né? Então, essa é a notícia maravilhosa, que Deus se fez carne e veio morar conosco, andar conosco. Né? O Santo tornou-se como um de nós. E aí, como um de nós, que ele mostra que é possível você vencer a tentação, que é possível você vencer, né? Que é possível você obedecer a Deus, que é possível, né, você não pecar. Né? Então, mesmo, né? E mostrar que você, mesmo que se fizer, mesmo se você pecar, né? Porque você vai pecar, você vai errar, mas que há um perdão em Cristo Jesus, né? Então, isso é muito magnífico. Essa é a mensagem, não, porque a lei matava, né? Mas agora não, você não morre mais,
Em Cristo Jesus você não morre, porque ele é seu advogado fiel, né? O que ele fez foi um divisor, um marco na história, foi um evento indescritível. Então, cada detalhe narrado nas Escrituras demonstra o poder do Senhor e demarca claramente o propósito para o qual ele viera a este mundo, né? Salvar, salvar, salvar. E aí, isso que eu falo para vocês, que nós precisamos prestar atenção nessas coisas, né? Então, aí vem o João Batista antes, né? O arauto, o anúncio. Né? João Batista, a igreja tem esse perfil do João Batista, porque Jesus vai voltar e você está anunciando, arrependa, aceita Jesus, né? A igreja é esse arauto, né? João Batista, filho de Isabel, ele é primo de Jesus, né? Exerceu um grande papel da importância do anúncio da salvação. Então, a igreja não é um amontoamento só de crentes, irmãos. É lá a gente pega a força para a gente poder fazer o que a missão de cada cristão, de cada cristão é tornar Deus conhecido. Então, isso é o maior propósito, tá? Amém, Rabino Raul. Então, é tornar eles o nome de Deus conhecido. E o percussor do Messias pregava essa mensagem, arrependimento. É isso a nossa função como igreja, né? Marcar, como evangelista, Tamira, como você é do evangelismo, qual é a mensagem que você tem que trabalhar no evangelismo? Você não tem que trabalhar prosperidade, você não tem que trabalhar, você tem que trabalhar arrependimento e perdão. Essa é a maior mensagem do evangelho. Você, né, levar as pessoas a entender que elas precisam se arrepender e receber o perdão dos seus pecados, acabar com a culpa delas e elas se batizarem, né, ser batizada porque entendeu que hoje ela pode ser uma nova criatura, né? E é isso que é importante dentro do evangelismo, ok? Posso continuar? Alguma dúvida? A senhora deu uma dúvida. Para Ó, a gente, assim, tipo assim, para pregar o arrependimento, então tem que utilizar mais o Novo Testamento, né? sim, sim. Mas, Tamira, tem arrependimento em todas as escrituras. Tem graça nas escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. A gente tem um pregador muito famoso, eu vou falar o nome dele, porque eu escutei muito ele, e o que eu admiro nele, né, é esse ponto, né, que ele consegue pregar salvação em toda as escrituras. Ele pega o evangelho, ele pega um livro do Antigo Testamento, ele pega o livro de Gênesis e prega a salvação, né? Naquelas coisas que a gente falou, né? Quem faz parte da CLBB, né? O Clube de Leitores da Bíblia, né? Que a gente falou que a Arca da Aliança, por exemplo, a Arca de Noé representava o quê? Qual é a tipologia da Arca? É Cristo, a salvação, né? Muitos falam que é a igreja. Não, não é Cristo. E o João Henrique Palharim, ele muito tempo ele pregando, né? Qualquer texto ele conseguia pregar salvação. Eu achava sensacional, eu escutava muito ele, né? E eu achava muito legal ele conseguir pregar a salvação. E o evangelista precisa ter essa pegada, viu? De pregar a salvação em todo o texto da Bíblia. Não importa qual texto que ele abriu. Ele vai ver salvação em nome de Jesus. Sempre, né? E João Batista era conhecido por sua intrepidez, né? Você vê que João Batista, ele está pregando num tempo que não tem o Novo Testamento, entendeu, Camila? Ele está pregando o arrependimento no momento que ele só tem o Antigo Testamento. Né? Ele tem... qual a Bíblia que Jesus leu? Jesus leu o Antigo Testamento, né? Também ele ressignifica esse Novo Testamento. Quando você olha lá
O Sermão do Monte, nada mais, nada menos, é a leitura de Jesus do Antigo Testamento. É a interpretação da lei, né? Jesus traz a mensagem de salvação aonde? No Antigo Testamento. Então, qualquer parte da Bíblia, em qualquer canto da Bíblia, há salvação. Amém? Então, Batista era conhecido por sua intrepidez, ousadia no discurso, sua fala atraía as pessoas, né? Sua mensagem era impactante, né? A gente vê isso em Lucas capítulo 3, de 1 a 14, né? Deu testemunho de Jesus, né? João 1, 15, 31, e o batizou ainda com resistência inicial, mas o Senhor afirmou que era necessário que assim fosse para que se cumprisse toda a justiça. Olha que bacana isso, né? Era necessário para que se cumprisse toda a justiça, né? Jesus coloca isso, era necessário que se cumprisse toda a justiça, é a maneira, liderança pelo exemplo, né? Então, líderes, saia das falácias e põe uma liderança por exemplo, põe a sua vida para ser exemplo, né? Jesus mostrando, né? Então, é isso que nós precisamos entender, que as coisas vai ficar mais fácil quando as pessoas olharem para você e perceber Jesus na sua vida. Amém? Então, desempenhar a obra evangelística é necessário. Considerar a pregação de João Batista, o homem que foi cheio do Espírito Santo, né? Como está registrado em Lucas 1,15, que andava pregando pelo deserto, vestido com peles de camelo, um cinto de couro, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, né? Nós precisamos considerar isso, desempenhar a obra. João Batista, ele tipifica o papel meu e seu da igreja, que nós somos hoje o João Batista dessa geração, porque nós estamos pregando, né, até que a igreja seja arrebatada, até que o Senhor volte, né? E ele estava pregando, ele estava abrindo o caminho, e nós estamos abrindo o caminho, né, daquilo que Deus quer resgatar, né? Falando assim, meu, dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo, porque o reino dos céus já está aqui, já está conosco, a igreja já representa o céu, né? A gente, às vezes, esquece isso, que quando a gente ligar aqui na terra, é ligado no céu, né? A gente já tem a chave, e a chave dos céus é quem? Jesus. Né? Quem é a chave? Jesus. Né? É essa ideia que o texto fala, né? Que foi tomada a chave, né? do diabo, né? E justamente porque quem abriu os céus para todas as pessoas, para terem a vida eterna, é Jesus. Então, nós carregamos essa salvação, tão grande salvação, como João Batista, pregando, preparando o caminho para ele pisar nessa terra. E nós estamos anunciando, né, até que ele venha. Por isso que nós fazemos a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, como é na sua igreja, né, que é a reunião dos santos, né, a ceia do Senhor, que representa isso, né, a comunhão, que a gente sabe que nós anunciamos até que ele venha, para que a gente vai se juntar nas bodas do Cordeiro, né? E é isso que João proferia, a grande mensagem que deve estar nos nossos lábios de todos os comprometidos com a evangelização em nosso tempo. A frase é curta, porém é poderosa, capaz de transformar o mais vil pecador e o mundo inteiro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele tira, porque o seu sangue nos torna alvo mais que a neve. Né? Às vezes você não gosta de cantar algo mais que a neve, né? Na sua igreja? É isso, né? É o que ele faz. Esse é o ministério de Cristo sobre nossas vidas. O Banner Anderson, o corpo ministerial das igrejas de Cristo renovadas de Belo Horizonte e Contagem, parabeniza a amada igreja pela transmissão dessa live abençoada. Amém. Obrigado, meu querido. Deus abençoe grandemente e nos segue, viu? Continue conosco até o fim, tá bom? Deus abençoe. Dá para aprender conosco aí. Evangelização é importante, irmãos.
Vocês são para isso, né? É isso que Deus nos chamou para fazer grandes coisas, trazer vidas, né? Obrigado pela sua participação aí, Vanner, né? Vanner Anderson, né? Então a vinda de Cristo ao mundo teve um claro propósito, né? De entregar sua vida pela humanidade, né? João 10:18, meu amado. Então suas palavras eram impactantes, ele falava com autoridade, diferentemente dos religiosos da época. Está lá registrado em Mateus 7:29. Seus ensinamentos tocavam corações que saíam de sua presença ardendo em chama. É isso. Eu, ontem, na leitura da palavra, minha mulher falou assim, que quando eu li o versículo, ele falou, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Irmãos, às vezes a gente está muito preocupado, e vale a pena ficar preocupado, porque eu fico preocupado todo culto, todo momento, todo ensinamento, eu fico preocupado. Meu coração aqui, nessa aula, ele fica preocupado com vocês, que Deus precisa impactar, gerar vidas, desejo, né? Que vocês, se estão fora da rota, voltem para a rota, né? E que vocês possam estar se ardendo, né? De novo pelo evangelismo, né? Porque esse é o grande impacto da igreja. Por isso que Jesus falou: vocês são sal da terra e luz do mundo. Cristo percorria, né? A gente olha os evangelhos e fala que Cristo estava percorrendo em diversos lugares, ensinava, pregava o evangelho do reino, curava as doenças e enfermidades, e essencialmente ele tinha compaixão pelas almas. Seus olhos eram atraídos ao encontro dos menos favorecidos, dos tristes, dos cansados, dos abatidos, dos que não tinham mais esperança. Esse dia, ontem, né? Ontem, domingo, a minha diaconisa, ela falou assim, o meu filho falou que eu só vou atrás de pessoas complicadas e difíceis, né? Cristo foi atrás de pessoas complicadas e difíceis, né? Então, não, é essa a missão da igreja, esse é o nosso propósito maior, de falar, de percorrer, de encarnar esse ato de falar de Cristo, tá? Então, a mensagem de Cristo, ela exala as palavras da graça. E há muita gente perdida aí. Então, vamos lá. Tamira, vamos compartilhar um pouco com você. Abre aí Lucas 4:22. Lucas 4:22. Eu vou abrir Isaías 61:1. E se você achar, já pode ler, tá? Está abrindo aqui, 4:22. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Olha só, né? Então Jesus impactou, né, com a verdade, ele era acessível, ele estava lá e os fariseus, mas esse não é o filho de José? Ele não faz parte de uma escola rabínica e está ensinando com tanta autoridade, né? Não é ele o carpinteiro, né? E é isso, porque a palavra é viva e eficaz. Às vezes você está pensando assim, eu preciso, né, falar. Isso é bom, irmão, você se preocupar, e é bom você se preparar. Mas você não pode negar que essa palavra aqui, quando você abre, ela tem poder, ela é viva e eficaz. E ontem, com todo o conhecimento, com tudo, um versículo, ele falou mais alto, porque ele inspira a voz de Deus. Então, você precisa anunciar, é isso aqui. Faça, às vezes, irmãos, só basta a leitura, só basta a leitura. Muitas vezes eu subo ao púlpito da nossa igreja, sabendo que somente a leitura é capaz de mudar a vida da pessoa, falar muitas coisas que o Espírito Santo fala ao coração. E às vezes o meu ensinamento lá é só para encher linguiça, mas só de eu abrir as escrituras, Deus já falou. Então,
essa capacidade que você precisa entender que você tem na mão, né? Através das Escrituras. Ó, o Espírito soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Olha que lindo, né? E aí, né, é muito importante isso, porque qual é a pergunta hoje? É o ungido do Senhor, né? Uns são, outros não são. E de quem vem? Quem é o ungido? É o Messias. Quem é o ungido? É Cristo. E você que foi salvo em Cristo Jesus, não é o óleo que o pastor derramou sobre você, eu respeito toda a consagração, não é isso. Mas quem te ungiu é Jesus Cristo. Quando você entregou sua vida, porque a unção é Cristo, é Ele que nos ungiu, Ele que é o ungido. Né? Por isso que é o significado de Messias. Né? O que é ungido? Né? É esmagar a própria azeitona sobre a cabeça da pessoa. Isso que é ungir. Né? Então, meu querido, é isso aí. Você já é ungido por Cristo. Né? Então, e você também tem esse poder aqui, porque é através de Cristo que você tem, né? E é isso que está sobre a igreja. O cabeça, né? O que Paulo vai falar? Quem é Cristo na igreja? Ele é o cabeça. O cabeça está sobre você, né? E o Espírito Santo está sobre nós e é através de nós, né? Então você já é ungido para a honra e glória do Senhor, né? Então você precisa entender que o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre você. E fala aí, né? Fala isso. Eu não sei se você está assistindo essa aula sozinho. Fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, né? Ele me ungiu para o quê? Para levar as boas notícias. Então, você tem aí palavra de salvação sobre sua vida. Né? Você tem palavras de vida eterna. Né? É tremendo. Você tem palavras de vida eterna. Oi? Então, todos nós temos essa missão, não precisa ser ungido. Todos. E Todos se têm, cada viu? pessoa, todos nós que temos essa missão, não conseguir converter as almas? Não é nossa obrigação. Você só tem que anunciar. Quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Você não tem a obrigação de convencer ninguém, você só tem que anunciar, Camila. Você tem que falar das boas novas, você só tem que pregar, proclamar. É isso que Cristo estava fazendo. Nem todo mundo que Cristo anunciou se converteu. Mas o mais interessante, anota aí, hein? Olha só, por quê? Eu vou, eu não ia, eu vou correr aqui, né? Porque tem muita coisa, tem muito slide, né? Tem muito, essa apostila vai ficar, esse resumo da aula vai ficar grande, viu? Para a Mina, o pessoal que faz o IBAD aqui vai ficar grande. Só que está 117 imagens, né? Então é importante, gente, a gente considerar a palavra salvação nos idiomas hebraico e grego, tá? No hebraico exprime a ideia de uma convicção interna que o ser humano está isento de um mal grandioso, né? Salvação para o hebreu, irmãos, queridos, vocês que estão acompanhando essa live aí, entenda que salvação era algo profundo para o judaísmo, para o judeu, né? É de um mal grandioso. Deus deu um livramento mesmo, né? Por quê? Quando a gente fala o que é a salvação, né? Para um cristão, há muitos cristãos que não sabem. Né? Tem gente que pensa que foi salvo do inferno, tem gente que foi salvo do diabo. Não, irmão, você não foi salvo. Você foi salvo da ira de Deus. Do diabo, Deus te livra. Mas de Deus, né? Há um próprio texto que fala, né? Quem poderá te livrar da mão do Senhor, né? Então, de Deus ninguém pode te livrar. Mas da mão do diabo... Então, você não foi salvo do diabo, irmão. Você foi salvo da ira de Deus, porque
a humanidade ela vai receber a ira de Deus. Então, aqueles que não aceitaram a Cristo vai receber o quê? A ira de Deus. Parece cruel, mas é isso que as escrituras dizem. Você foi salvo da ira de Deus. Então, é isso que você foi salvo. É de um mal grandioso, porque de Deus ninguém te livra. Né? De Deus, é só Deus mesmo para te livrar. Tá? Então, logo seguro estará. Os hebreus ele entende isso. E no grego, soteria, né, traduz-se por cura, recuperação. E de forma semelhante está associado ao quê? A redenção, né? E livramento do perigo. É isso, né, na forma grega, o que significa salvação. Por isso que eu falei que era um tema soterológico, né? O evangelismo é um tema soterológico. É a salvação, né? Que é a missão da igreja, é salvar, né? Salvar, é falar, como que salva? Não, você não salva ninguém. Quem salva é o Espírito Santo. Você só tem que fazer a função de deixar Deus te usar e anunciar as boas novas de Cristo. Ok? Então, por diversas vezes, Jesus operou nas dimensões biológicas, psicológicas e espirituais do homem. Ele curou toda sorte de mazelas e enfermidades, tá? E isso nós também, né, podemos fazer, porque o Espírito do Senhor está sobre nós. Ok? Vamos lá. Então, Deus demonstra um amor pelos perdidos. E é isso que ele quer que nós, como igreja, desenvolva essa essência. Abre aí, Tamira, 1 João 4,8. Né? A essência do evangelho, o que é? É amor. Né? Por quê? Deus é amor. É 1 João 4,8. Né? Foi o amor de Deus que fez com que ele enviasse seu filho ao mundo. Essa é a cerne, né, de João. Né? Essa cerne, né, de João 3,16, né? Assim também como foi por amor que voluntariamente o Filho se entregou pela humanidade, João 10,18. Né? Então, Jesus Cristo demonstrou por várias vezes a grandeza do amor de Deus, especialmente através das parábolas. As parábolas eram histórias cujo objetivo era ensinar lições profundas sobre a verdade, a fé, a vida. Os discípulos ouviram várias parábolas, pois esse método era amplamente utilizado, né? Ele se associava, ele trazia o espectador, ele trazia a emoção, a razão, ele dá a lógica, né? É isso que é muito importante para nós entender, né? Que não é só a razão, mas também a emoção que Jesus falava com profundidade para tocar os corações, por isso que ele usava, né? E essa conexão de estar. Então, você, meu querido, que não gosta de pessoas, né? Ora a Deus, né? Qual é a solução? Orar a Deus. A gente nasceu para gostar de pessoas, se compadecer, ter empatia, né? Olhar ali e sentir como Deus sente. É isso que Deus quer. Né? Por isso que é só através de jejum e oração. Isso daí é o que faz, né, a gente ter mais amor pelas pessoas, se quebrantar através de jejum e oração. É isso que é o poder do jejum e oração. Né? E a palavra nos livra da tentação, né? Nos mantém firme contra a tentação. Tá bom? Então, o amor pelos perdidos. O trabalho evangelístico consiste nisso, em demonstrar ao mundo o amor e a atitude de espera paciente do Pai, que ansiosamente aguarda pelos que estão longe de casa, que ele tem preparado, né? Jesus falou, eu vou, né, preparar-vos um lugar, né? E ele já preparou, já está preparado, né? E os que nele crerem aceitar a condição de filho, né? De se tornar filhos de Deus. Esse é o maior poder. O que Deus nos deu? De se tornar filhos, né? Esse é o poder. Ele transportou você do império das trevas para a sua maravilhosa luz, né? E os filhos chamar os outros irmãos, né? Que estão perdidos aí. Né? Esse é o poder da cruz de Cristo, tá?
Então, não haverá mensagem da salvação sem a cruz de Cristo. A vida eterna só é possível porque a vinda de Jesus a esta terra teve um propósito específico de Jesus morrer na cruz do Calvário para resgatar a mim e você, né? A humanidade perdida. Lá, Filipenses 2:8, né? Diz, né? Na cruz ele foi substituído do homem caído, ele foi o substituto, né? Ele se colocou, ele se tornou maldição por nós. É isso, né? Isaías 53, Romanos 5:8, né? 2 Coríntios 5:21, 1 João 4:9 e 10. É isso que aponta aí nos textos, ok? Então, a cruz é objeto de escárnio, né? E humilhação. É a crucificação, por consequência, a pior forma de tortura e morte do Império Romano. Geralmente, pessoas de má reputação eram que tinham cometido horrendos crimes, né? E Jesus, como criminoso, né? Ele foi lá. Esse símbolo, ele foi lá por mim e você. E há uma pergunta que foi feita em nossas igrejas, aí as igrejas parceiras aí da Cobi, que é na minha que a gente que a gente está à frente. Quem matou Jesus? Você, eu, os nossos pecados, porque ele foi lá e se entregou. Não foi o romano, o Império Romano, não foi Pôncio Pilatos. Ele foi lá por mim, por você, né? E ele, no momento lá, ele falou assim, nossa, vai ser difícil, né? E a gente precisa entender, às vezes é difícil falar do evangelho, né? E Jesus falou para nós, ó, vocês querem vir a mim, né? Toma a sua cruz e segue-me, né? Vai comigo para a morte. Vai, gente, vai junto comigo. Morre para essa velha criatura. Eu sei que você não quer falar, você não... Vai e morre. Deixa eu fazer em você, né? É isso que você precisa entender. Ele foi lá até as últimas consequências, né? E às vezes você não quer, né? Ele foi lá para Deus e falou, olha, né? Às vezes a gente é rebelde, a gente sabe o que tem que fazer, irmãos. A gente sabe que a gente precisa fazer, mas a gente fica batendo o pé para Deus né? E a gente esquece que Jesus fez um convite para nós porque ele se entregou por nós, ele foi até as últimas consequências. E às vezes você não quer falar o simples ato de falar, Deus te abençoe, meu querido. Você sabia que Jesus morreu por você, né? Você às vezes nega falar e esquece que você realmente tomou a cruz agora e está seguindo Jesus, né? Porque ele foi até as últimas consequências por você. Ele lá no Getsemane, o que ele falou? Pai, se possível, faça de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. E muitas vezes a gente fala, não, Senhor, faça a minha vontade primeiro, para mim depois eu ver se eu faço a sua. É difícil, né, irmãos? Às vezes a gente é meio duro no coração. E eu vou falar uma coisa para você. Tá? A prova que o próprio Senhor foi pendurado, né, ao lado de dois ladrões, né, e um escarnecia lá, Mateus 27:38. Vamos lá. Mateus 27:38. Olha o poder da salvação. O camarada não teve nem tempo, né, de fazer um curso de batismo. Olha o poder da salvação. 27:38. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Crucificação. Lá no Gólgota. Olha só. 2 ladrões foram crucificados com ele. Um à sua direita e o outro à esquerda. Verso 39. Os que passavam lançavam insultos, balançando a cabeça e dizendo: você é o que destrói o templo
e o edifique em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se és filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o rei de Israel. Desça agora da cruz. Creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora e dele tenha compaixão. Jesus aguentou os insultos por mim e por você, né? E às vezes você não quer pagar o mico, né? Cair todo, não sei falar, não posso falar. E há uma necessidade urgente em nosso século de retomar a centralidade do ensino e da cruz, da pregação sobre a cruz de Cristo. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado em nossas pregações. Em tudo que a gente falar, se a gente não falar do sacrifício de Cristo, do que Cristo fez, fica em vão a nossa pregação, né? E nós precisamos trazer urgente na nossa mensagem, né? Na nossa boca, dentro da nossa casa, dentro do nosso serviço, dentro da nossa escola, a centralidade da cruz, né? Porque às vezes eu vejo muito discurso, não, Deus te ama, Deus vai te abençoar, mas as pessoas não é confrontada lá na cruz, né? A cruz, a morte pelos pecados, que essa morte trouxe grande salvação. É isso que você precisa trazer para a sua vida e colocar essa centralidade da cruz nos locais por onde você passar, porque Deus quer te usar por onde você passar. Amém? Deixa eu ver aqui a hora. Eu ainda tenho 13 minutos. 13 minutos aí, tá? Segura aí, tá? Então, a ressurreição de Cristo. Ressurreição de Cristo é doutrina, viu, irmão? Isso tem se perdido nas igrejas. As pessoas não têm falado mais da ressurreição. Tem gente dentro da igreja que não acredita mais em ressurreição. Glória a Deus. Aí, Mica, obrigado. Deus é bom. Mais 13 minutos aí, irmãos. Aguenta firme. Então, a ressurreição de Cristo é doutrina, tá? É o ponto máximo. Jesus ressuscitou e ele vai voltar. E é isso que nós fazemos, ou no segundo domingo, ou no primeiro domingo, ou no último domingo, não sei que domingo do mês, você faz lá a ceia do Senhor. Né? Nós anunciamos que esse Cristo, ele deixou, né, para a gente comemorar o corpo, o sangue derramado, mas até que ele venha, porque agora ele não está mais entre nós, ele venceu a morte. O cristianismo repousa na certeza da ressurreição. Gente, não é da reencarnação, não, é ressurreição, tá? Não é da reencarnação, tá? Isso é outro camarada aí que diz que tem um evangelho também, tá? Então é isso aí, ressurreição do seu fundador. A morte não venceu a vida, que é Cristo, né, o Senhor. Foi esta vitória que levou Paulo a escrever sobre o grande milagre da ressurreição. 1 Coríntios 15, se você quer ver Paulo falando. Então, evangelizar, portanto, é torná-la conhecida a todos os homens que há um Deus que venceu a morte não é o fim. Ok? E antes de ascender aos céus, Jesus atribuiu sérias responsabilidades a quem? A mim e a você, aos seus discípulos, né? As ordenanças de Cristo. Os evangelhos de Mateus e Marcos relatam as tarefas que deveriam ser executadas pelos seus seguidores, que tinham a incumbência de dar continuidade à obra iniciada à expansão da igreja. Tá bom? Você que quer receber os meus devocionais, deixa aí seu número de WhatsApp, tá bom? Eu mando para você todo dia uma mensagem impactante. E eu vou mandar uma forte, viu, irmãos? Eu quero fazer você refletir, tá? Porque Cristo ordena, saia pelo mundo a pregar o evangelho. E ele reitera,
sobre a importância e a necessidade do batismo. E essa é a maior ordenança. Qual é a maior ordenança de Cristo para a igreja? Batismo e a ceia. Né? Duas ordenanças. E ele outorga aos seus discípulos poder e capacidade para ministrar cura, expulsar demônios e experimentarem o livramento do Senhor sobre os males. Ok? Então, grupos identitários estão por aí, espalhados ao redor do mundo. A ordem para chegar a eles foi expressa. O evangelho precisa alcançá-los. Para isso, cumpre aos cristãos atenderem ao chamado e é um imperativo. Ele falou, ide e pregai o evangelho a todas as nações. Isso é um imperativo, é para todos, irmão. E é muito interessante, porque justamente é isso que eu vou falar no devocional. Fazer você refletir. Porque todo mundo que tem um encontro com Jesus, a mulher samaritana, lá no poço, o que aconteceu? Quando ela encontrou Jesus, que ela entendeu que era Jesus, o que ela foi? Ela saiu e foi pregar o evangelho. Não é? Aí o endemoniado em Gadareno foi liberto por Jesus, ele saiu e foi pregar o evangelho. Aí até o cego, né? Jesus não conte nada a ninguém, ele já estava lá pregando o evangelho. Todo mundo que tem um encontro com Jesus vai pregar o evangelho. Por que você não prega? Será que é porque você não foi salvo? Essa é a pergunta. Né? E você reflete, porque você vai olhar os textos na Bíblia, todo mundo que recebe a Cristo começa a pregar o evangelho. E por que você não está pregando? Será que você recebeu a Cristo? Cada ser humano é alvo da graça e do amor de Cristo. Por isso que Paulo diz lá em Filipenses, da mesma forma que eu fui alcançado, eu tenho que alcançar a gente. É isso. Cada um dele, quando alcançado, poderá ser agente, porta-voz da mensagem que salva, transforma, liberta, cura o pecador. Amém? Que a vida e a obra e o ministério, a morte de Jesus e as ordenanças de Cristo motivem você, os cristãos, a saírem do comodismo e o conforto dos templos para alcançarem as vilas e valados com pregação do evangelho. O tempo e fora de tempo. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Sabe o que aconteceu com nossas igrejas? Sabe o que está acontecendo? A gente está fazendo culto para crente. Né? A gente faz o culto das irmãs. Vamos mudar isso. Vamos fazer o culto das pecadoras. Porque não está resolvendo. Você faz o culto das irmãs, faz a igreja, manda a carta convite, faz a igreja, enche a igreja. De crente. Culto dos varões. Põe lá, culto dos pecadores. Culto dos caras que descem até o chão. Põe. Porque o culto tem que ser para salvar, irmãos. Crente já está salvo. Você tem que salvar. Você tem que fazer evangelismo. A igreja está perdida. E eu estou ensinando vocês aqui, mas está em todo lugar, irmão. Não estou a começar de mim. Mas nós precisamos nos conscientizar diante desse estudo e fazer essa chave virar. E como vai virar? Através de mim e de você. Né? A gente precisa sair dos cultos de crentes para os cultos dos necessitados, dos oprimidos. Né? O culto não é para... E a gente, depois que foi salva, não, Deus tem que falar comigo. Realmente, Deus vai falar com você pela graça e o poder, mas qual é o objetivo do culto? Né? De você tornar Deus conhecido. Por isso que você vai lá em sacrifício. Ok? Então, é hora da gente mudar isso.
tá? É hora da gente mudar isso através de nossas vidas. Eu vou encerrar aqui, né? A gente vai partir do capítulo 3 em diante. A aula, a gente não vai conseguir terminar mesmo, né? Hoje é muita coisa para falar. Você vê que é só o fundamento, né? Então, esteja ciente disso, que você precisa trazer essa responsabilidade de evangelizar. Você foi chamado para alcançar como você foi alcançado, tá? Você foi chamado para salvar como você foi salvo, porque o Espírito de Cristo, ele nos ungiu, né? É através de Cristo que você é ungido para fazer isso. E essa é a nossa missão maior, né? Às vezes não vai ser no muito falar, mas no viver, das pessoas perceberem, ter a certeza que você é serva de um Deus vivo, né? Era um romano, né? Um pessoal da antiga igreja, eu esqueci o nome do santo lá, mas ele falava, né? Ele falava assim: pregue e, se possível, use palavras. Faça como Jesus. Ele Sim. pregou. Hã? É o Agostinho? Não, não foi. Acho que não é o Augustinho, não. Eu vou confirmar, para não falar Acho que é besteira. São Francisco. Falar errado. Acho que foi São Francisco, né? São Você falou. Francisco, né? Se possível, né? Pregue. Se possível, use palavras. Né? Por quê? Porque Cristo pregou no seu jeito de viver, na sua maneira de ser e com palavras. Então, pregue, irmão. Que sua vida pregue a Cristo. O seu jeito de ser, pregue a Cristo. Em nome de Jesus. Né? E é aqui que é o ponto-chave. Né? A nossa vida ela precisa transbordar Cristo. Vamos orar, Tamira? Eu agradeço você que está pelo Facebook, a grande Vaner Anderson, pastora Pri, gente, valeu, Estênio, uma boa noite, obrigado. Pastora Anderson, pastora Pri, Deus abençoe grandemente, né? Que vocês compartilhem essa live, né? Antes de sair do ar. Tá? Esteja conosco segunda-feira no mesmo local, no mesmo horário. Né? Nós vamos continuar falando, né, sobre os fundamentos do evangelismo. Espero que tenha abençoado. Se você não tem recebido nossa, eu vou mandar uma reflexão bomba aí para mexer conosco, nosso coração. Eu fui muito impactado nesse estudo, de você perceber que todo mundo que é salvo em Cristo saiu anunciando e ganhando multidões. Né? Então, para a gente mexer com nossos corações. Tá bom? Vamos orar, Tamira? Vamos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este dia, Pai, a oportunidade que o Senhor nos deu de estar aprendendo um pouquinho mais da Tua palavra, Senhor. Senhor, tira-nos da área de conforto, Senhor, para que possamos propagar o Seu Evangelho, Senhor, e lançar, Pai, a palavra nos corações. E o Espírito Santo, Pai, semear e fazer da forma que Ele quer, Deus. Abençoa a vida de cada um, aqueles que vão assistir, Senhor, aqueles que estão assistindo, aqueles que estão presentes aqui no Zoom. Abençoa a vida do Micael, do pastor Alain, a minha vida, Senhor, a vida dos pastores que fazem parte deste trabalho, Deus. Que o Senhor venha abençoar, Pai. Nos dá uma noite, Pai, de paz, Senhor. Nos despeça em paz com a Tua graça, Deus. Que o Senhor possa abrir nossos entendimentos, dar discernimento da Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa nos dar sabedoria do alto, Deus. Que o Senhor possa fazer, Pai, com que comamos, Pai, e que ficamos, Pai, na nossa mente para poder ensinar ao próximo, Pai. Nos ajuda a levar o Evangelho, Pai, para os quatro cantos do mundo, Deus. Nos ajuda, Pai,
a conseguir, Senhor, atingir os corações, Senhor. Sabemos que é o Espírito Santo, Pai, que faz a obra, mas que possamos ser um instrumento nas tuas mãos, Deus. Que possamos ser usados e ousados, Pai, na tua palavra, Deus. Nós te agradecemos, agradeço a vida do pastor Alain e da sua família, Pai, e nos abençoa para que possamos chegar na próxima aula e possamos aprender cada vez mais, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, viu, vocês? Boa noite, Micael. Boa noite, Tamira. Deus abençoe. E espero ver você segunda-feira, tá bom? Firmes e forte para a honra e glória de Jesus. Você que está aí pelo Face, meus amados, Marcelo Stênio, Deus, um abraço. Quanto tempo, meu querido. Um abraço aí, Vanner Anderson, pastora Pri, pastor Anderson. Deus abençoe e até segunda-feira que vem, em nome de Jesus. Boa noite, Mica.